Oi, meus queridos. Depois da gente estudar a curva de demanda e a curva de oferta, chegou a hora da gente falar de equilíbrio de mercado, que nada mais é que a interação entre as curvas de demanda e a curva de oferta. Para começar, lembra que eu passei para vocês quando a gente foi falar da curva de demanda, eu passei a função de demanda e a função de oferta, na qual a gente construiu as curvas. Então, eu vou pedir para vocês dar pausa no vídeo agora, para vocês preencherem aqui o valor da quantidade demandada e da oferta também. Tá? A quantidade de demanda e a quantidade de oferta. Então, lembrando que a demanda do bem X é dada a quantidade demandada, vai ser igual a 40 menos 2 vezes o preço. Aqui está o conjunto de preços, né? Aqui está a função de demanda, e aqui está a oferta, que é igual a quantidade ofertada, que é igual a 2P. 2 vezes o preço. Então aqui o mesmo conjunto de preço, você vai colocar a oferta e vai preencher com a demanda. Né? Vai ficar isso. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui é replicando o que a gente já tinha feito lá na demanda e na oferta. Só que agora, ao invés da gente desenhar as curvas separadas, a gente vai desenhar essas curvas no mesmo plano cartesiano. Então, vamos lá. Aqui eu tenho preço, aqui eu tenho quantidade, né? E a gente vai, primeiro vamos traçar a curva de demanda. Então a gente vai fazer os pontinhos, né? A gente já sabe quando a quantidade, o preço é 0, a quantidade é 40, quando o preço é 5, a quantidade é 30, quando o preço é 10, a quantidade é 20, quando o preço é 15, a quantidade é 10, quando o preço é 20, a quantidade é 0. Né? Então, se a gente ligar nesses pontos, nós vamos ter a curva de demanda. E agora a gente vai plotar nesse mesmo plano a curva de oferta. Então vamos lá. Essa é a curva de demanda, agora vou colocar a folha de oferta. Quando o preço é 0, a quantidade ofertada vai ser 0. Quando o preço for 5, a quantidade ofertada é 10. Quando o preço é 10, a quantidade ofertada vai ser 20. Quando o preço é 15, a quantidade ofertada vai ser 30. E quando o preço for 20, a quantidade ofertada vai ser 40. Vamos ligar esses pontos aqui para a gente ter a curva de oferta. Reparem que nesse pontinho aqui, ó, quando o preço é 10 e a quantidade demandada e ofertada é 20, ou seja, o que acontece aqui? Está satisfazendo tanto a curva de oferta quanto a curva de demanda. A gente chama esse ponto aqui, né, a interseção entre as duas curvas, de ponto de equilíbrio. Então esse aqui que é o ponto de equilíbrio, né? Esse que vai ter o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, ou seja, é o preço que vai satisfazer tanto aos produtores, representado pela curva de oferta, quanto para os consumidores, representado a curva de demanda. Então, é um preço que no mercado vai satisfazer tanto o lado do produtor como do consumidor, ou seja, o produtor que vender naquele preço 10, ele vai estar pagando seus custos, tendo seu lucro, né? E os consumidores comprando aquele preço estarão satisfeitos em consumir determinado produto. Então o mercado vai encontrar esse preço de equilíbrio na interação entre as curvas de demanda e as curvas de oferta. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos fora do equilíbrio. Porque aqui a gente sabe que nesse ponto está em equilíbrio. Vamos ver o que acontece nos pontos fora do equilíbrio. Ó, repara que aqui nós temos nesse ponto aqui, quando o preço é 15, né, a quantidade ofertada está 30. Né? Ó, você pega aqui preço 15, você traz até a curva de oferta, essa aqui que é a curva de oferta, aí você desce aqui, ó, a quantidade é 30. Só que o que acontece? Nesse preço 15 aqui, você vem até a curva de demanda, ó, aqui é a curva de demanda. Quando eu desço, a quantidade demandada é só 10. Então, o que está acontecendo nesse ponto, nesse preço 15 aqui? Quem quer ofertar, oferta 30, mas quem a demanda só a demanda 10. Então, nesse ponto aqui, nesses pontos aqui acima, à direita do ponto de equilíbrio, na curva de oferta, o que eu vou ter aqui nesses pontos? Eu vou ter um excesso de oferta. Por que um excesso de oferta? Porque ao preço 15, os consumidores não estão dispostos a comprar 30 unidades.
nesse preço 15 aqui. No preço 15 eles querem comprar só 10. No preço 20 também, o consumidor não quer comprar nada, a curva de demanda é zero. Só que quando o preço for 20, o produtor vai querer vender 40. Então, nesse ponto aqui, eu tenho mais oferta do que demanda, ou seja, eu quero vender, mas ninguém quer comprar. Eu não tenho mercado para vender naquele preço. Então, o que vai acontecer quando acontece isso? Que a oferta é maior do que a demanda, ou seja, imagina que você tem várias lojas, né, com as prateleiras cheias, com o estoque cheio, não vende nada. O que elas têm que fazer para poder desovar aquele estoque e vender? Tem que baixar o preço. Então, isso vai pressionar os preços para baixo. A gente chama isso de excesso de oferta. Nesse ponto à direita aqui, essa aqui é a curva de oferta, né? A gente lembra lá que a gente estudou a curva de oferta, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Então aqui eu tenho excesso de oferta, e quando eu tenho excesso de oferta, eu pressiono os preços para baixo. Agora a gente vai ver o caso quando eu tenho um excesso de demanda. Repare que quando o preço é 10, né, é o meu preço de equilíbrio, a quantidade demandada e ofertada é 20, porque está tanto na curva de oferta como na curva de demanda. Mas repare, quando o preço é 5, né, o que vai acontecer? Quem está comprando quer comprar 30, ó, 30 com preço 5. Mas quem está ofertando, quando o preço é só 5, o que vai acontecer? O preço 5, a quantidade ofertada é só 10. Então, quando o preço é 5, o ofertante só quer ofertar 10. Ó. Ele vem até, essa aqui é a curva de oferta, o preço 5 bate na curva de oferta, 10 tem a quantidade 10. Então, quando o preço é 5, a oferta é só de 10 unidades. Só que quando o preço é 30, quando o preço é 5, né, a quantidade demandada é bem maior do que a quantidade ofertada, ela é 30. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu vou ter um excesso de demanda, né? Imagina, quando eu tenho um excesso de demanda, o que acontece com os preços? Quando muita gente está procurando um preço. Desculpa, quando muita gente está procurando um produto no mercado e você não acha em lugar nenhum, o que o produtor vai fazer? Aumentar o preço. É natural. É porque ele sabe que, mesmo ele aumentando o preço, ele não vai deixar de vender, porque tem muita gente procurando. É o que está acontecendo agora com o álcool em gel, né, com as máscaras, né, com a pandemia do coronavírus, está todo mundo procurando esses produtos e ele acabou subindo de preço, porque a demanda está bem maior do que a oferta. Então, se você não acha o produto para comprar, o produtor, o vendedor pode colocar o preço lá em cima, né, e vai ter gente para comprar ainda. Então, quando eu tenho um excesso de demanda, né, essa parte de baixo da curva aqui, porque nessas quantidades aqui, com esses preços, a oferta está aqui, tá vendo onde que está a oferta? Desculpa, a oferta está aqui. Então eu não consigo entregar para esse mercado ao preço que eles querem, por exemplo, 5. Né? O mercado quer 30, mas eu só entrego 10 quando o preço é 5. Então eu tenho excesso aqui de demanda. Esse excesso de demanda vai pressionar os preços para cima, até chegar ao ponto de equilíbrio. Tá? Então aqui é uma região de excesso de demanda. Então vamos recapitular. Um excesso de oferta joga os preços para baixo e um excesso de demanda joga os preços para cima. Vamos continuar aqui. Então vamos continuar. Aqui a gente vai ver os efeitos no mercado, né, por aumento na demanda. Repare que aqui eu tenho uma curva de demanda inicial, D1, e eu tenho uma nova curva de demanda, ou seja, houve um deslocamento à direita na demanda. Né? A gente sabe que quando há um deslocamento na demanda, ela é um aumento na demanda, no planejamento de comprar. Aí eu estou deslocando a minha curva aqui, no caso, a curva de demanda, ela saiu de D1, foi para o D2. Essa linha pontilhada aqui é a minha nova curva de demanda. Daí ela caminhou para a direita. Reparem, aqui eu tenho meu equilíbrio inicial. A gente já viu que o equilíbrio é quando o preço e a quantidade, o preço e a quantidade ofertada e demandada é a mesma, né, aquele nível de preço. Então, nesse ponto de equilíbrio aqui, a quantidade ofertada vai ser 30, a quantidade demandada vai ser 30,
o preço de venda de equilíbrio vai ser 24. Então, tem o preço de equilíbrio para demanda e para oferta. Tem meu equilíbrio inicial, que é a iteração entre as duas. Só que agora a minha curva deslocou. A curva que está valendo é essa aqui, a encolha pontilhada. O que vai acontecer? Repara, no primeiro momento, quando eu saio, eu só altero a curva para cá, o que acontece? O preço era 24. Se você acompanhar a linha aqui até a próxima demanda, ó, eu vou ter esse ponto aqui. Primeiro, eu aumento a demanda. O preço, por exemplo, continua o mesmo, ó, vem para cá. Só que nessa quantidade aqui, né, o que acontece? Nessa quantidade, a oferta não tá, a oferta não é de 30, a oferta é bem maior do que isso. Então, a esse preço, a oferta, está vendo aqui, ó, seria de 48. Né? Só que o consumidor não quer consumir 48 esse preço. Quer dizer, ele pode consumir, mas o que vai acontecer? Quem está ofertando a esse preço de 24 não quer ofertar 48. Né? Para ofertar 48, o preço tinha que ser bem maior do que 24. Então, o que vai acontecer? Né? Esse ponto J aqui, ele vai ter um excesso, né, de demanda em relação à oferta. Aí isso vai pressionar os preços para cima até chegar ao novo ponto de equilíbrio. Porque o novo ponto de equilíbrio não é onde a curva de demanda, né, cruza com a curva de oferta. Então, aqui nesse ponto aqui é onde os preços, né, estão satisfazendo tanto a oferta como a demanda. Ou seja, esse deslocamento da primeira vista, eu saio do ponto I, né, que é um preço de equilíbrio inicial, vou para o ponto J, mas nesse ponto J aqui eu tenho excesso de demanda, né, e quando eu tenho excesso de demanda, eu pressiono os meus preços para cima, então vai subir e vai chegar até o preço onde que eu igualo a quantidade ofertada e a quantidade demandada, ou seja, um novo ponto de equilíbrio. Então, quando eu tenho aumento na demanda no mercado, permanecendo a oferta, a mesma oferta, sem mudança na oferta, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha quantidade inicial, passou de 30 para 40, mas o que vai acontecer? O meu preço também vai subir. Então, assim, eu consigo aumentar a minha demanda, né, aumentar a quantidade que eu estou demandando, mas, em consequência disso, eu tenho um aumento no preço. Então, é um efeito de deslocamento na curva de demanda. Na apostila que eu passei para vocês, na página 47, se alguém tiver uma dúvida, é a figura 2.6, a replicação da figura 2.6 da página 47. Quem quiser mais informações, pode pegar na apostila página 47, que lá vai ter mais explicações sobre esse efeito de deslocamento da demanda para a direita. Vamos continuar. Então aqui eu tenho o equilíbrio final, né? Só vou colocar aqui. Só lembrando, deslocamento na demanda para a direita, mantendo a oferta constante, pressionou os preços para cima. E agora a gente vai ver um efeito no mercado por redução da demanda. Lembra, quando acontece uma redução da demanda, o que vai acontecer? A curva vai se mover para a esquerda, ou seja, vai diminuir a minha demanda. Então aqui eu tenho a demanda inicial, a nova demanda vai ser essa reta pontilhada. Então, o que vai acontecer? Meu equilíbrio inicial era 24. Né? Aí, ou seja, eu diminuí minha demanda. Esse preço não era o preço inicial? Se eu traçar uma seta para cá, né, porque a minha curva deslocou, foi para a esquerda. Eu não pagava 24, então considero que eu continuo pagando os 24. Aí eu vou estar nesse pontinho aqui, ó, no ponto K, no primeiro momento. Mas o que vai acontecer quando o preço for 24? Então, nesse preço de 24 aqui agora, eu tenho esse ponto K. Nesse ponto K aqui, eu quero demandar só 12. Mas quando tem a demanda de 12, né, qual que é o preço? É bem menor do que o 24. Então, o que vai acontecer? Aqui também é o mesmo caso de excesso de demanda. Né? Apesar da demanda ter diminuído, né, nesse ponto aqui que ela está agora de 12, eu tenho mais oferta do que demanda. Então, o que vai acontecer? Esse excesso de demanda aqui vai pressionar os preços para baixo.
Desculpa, eu falei excesso na demanda, mas é excesso na oferta. Aqui eu vou ter, porque é o preço 24, né, a oferta vai ser 30 e a demanda agora vai ser só 12. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu tenho muita oferta e pouco demanda no ponto K. Isso vai pressionar os meus preços para baixo até eu encostar a curva de oferta. É como se o mercado buscasse um novo ponto de equilíbrio, né? Então, o equilíbrio final passa a ser esse ponto N, ou seja, o preço agora é 18 e a quantidade ofertada e demandada vai ser de 20. Né? Então, recapitulando, a demanda desloca para a esquerda, ela vai vir para cá, para essa linha pontilhada. A esse preço de 24 agora, eu quero demandar 12, mas tem oferta de 30, ou seja, eu tenho mais oferta do que demanda. Quando eu tenho mais oferta do que demanda, as empresas começam a fazer promoção, começam a fazer propaganda para desovar estoque, para vender. Então, isso acaba reduzindo os preços, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho, reduzindo os preços, eu posso voltar a comprar mais, né? Lembra que, como reduzir o preço, é alteração na própria curva. Ó. Eu desci para esse ponto N. Então, essa redução inicial na minha demanda, né, fez com que o preço reduzisse e eu aumentasse a minha quantidade demandada, né, que se igualasse à oferta no ponto N. Então, nesse ponto N aqui, eu vou estar com preço de 18, que vai estar satisfazendo a demanda, a nova demanda, que agora é 20, e vai estar satisfazendo a oferta também, que é 20 unidades. Então, é o novo ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui, como houve um excesso de oferta, quando a curva de demanda se desloca para a esquerda, essa pressão aqui vai deslocar os preços. O deslocamento da demanda para a esquerda, mantendo a oferta constante, pressionou os preços para baixo. Tá? Agora vamos ver sobre o aumento na oferta. Lembrando a vocês que essa curva está na apostila na página 51, é figura 2.8. Pode procurar lá se vocês quiserem mais informações, dar uma lida lá na explicação que tem no livro, bem bacana, vai ajudar vocês. Então, o que, que vai acontecer aqui? A gente vai ter um aumento na oferta, ou seja, a minha oferta, né, que é a minha oferta inicial, ela vai se deslocar para a direita, que a gente já viu quando estudou curva de oferta, que o aumento desloca a curva para a esquerda. Então, o que, que vai acontecer? A esse preço 24 agora, as empresas vão poder demandar, ofertar 45. Só que com o preço de 24, a demanda, o pessoal está disposto a demandar somente 30. Então, o que, que vai acontecer? Você desloca a oferta para cá, mantendo esse preço inicial, só que com esse preço aqui, as pessoas só querem comprar 30. Não querem mais comprar, não quer comprar 45. Está vendo que a curva de demanda está cá embaixo? Então, eles não querem. Nesse ponto, no preço 24, o máximo que consegue comprar é 30. Então, o preço vem para cá primeiro na curva de oferta, só que a curva de oferta nesse ponto aqui está sozinha, está longe da curva de demanda. Então, o que, que vai acontecer? Esse excesso de oferta aqui vai pressionar os preços para baixo, e com isso as pessoas podem demandar mais, e alterar o meu preço de equilíbrio. Então, aqui eu tenho o equilíbrio final, ou seja, eu tinha um preço de 24, eu desloquei a oferta para a direita no ponto M. Nesse ponto M aqui, ao preço de 24, eu não tinha demanda suficiente, então tive que fazer promoção, fazer propaganda para poder vender, e tive que reduzir o preço. Então, reduzindo o preço, o que aconteceu? Eu aumentei um pouco a quantidade demandada, foi para 36, só que o meu preço de equilíbrio também aqui caiu, está novo ponto aqui, acho que é 18 esse ponto aqui, eu esqueci de colocar para vocês. Então, esse aqui é o novo ponto de equilíbrio. Esse aumento na oferta, imagine que quando tem mais produtos no mercado ofertando, menor o preço dele, que eu tenho mais disponibilidade, eu vou ter que fazer promoção. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou abaixar o preço, porque eu tenho muita oferta desse produto no mercado. Então, eu vou ter esse equilíbrio final. Quando aumenta a oferta, então, eu pressiono os preços para baixo. O deslocamento da oferta para a direita, mantendo a demanda constante, pressionou os preços para baixo.
Agora nós vamos ver o que acontece com o preço de equilíbrio quando há uma redução na oferta. Então, aqui eu tenho minha oferta inicial, aqui eu tenho a segunda oferta, a nova oferta. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, né, o meu preço de equilíbrio aqui inicial, quando eu desloco a oferta para cá, se acompanha esse preço aqui, aí eu tenho uma quantidade que eu quero ofertar de 14. Só que com esse preço de 24, as pessoas só comprar, querem comprar 30. Então, o que vai acontecer aqui? Essa redução da oferta. Né? A princípio aqui, eu tenho pouca oferta, né? Vou ofertar só 14 e muita demanda. O que vai acontecer? Como eu tenho pouca oferta e muita demanda, quando eu tenho a demanda é maior do que a oferta, eu vou pressionar os preços para cima. Ou seja, vai ter muita gente procurando o produto, não vai encontrar, as empresas vão subir o preço. Então, eu vou dar um novo ponto de equilíbrio aqui. O ponto de equilíbrio final vai ser no ponto N. Então, eu tenho um equilíbrio inicial, a minha curva de oferta se desloca para a esquerda. Ela deslocando para a esquerda, eu vou ter mais demanda do que a oferta vai ser menor. E essa demanda mais alta do que a oferta, né, essa demanda maior do que a oferta, vai pressionar os preços para cima e eu vou ter um novo ponto de equilíbrio, onde o preço vai para 30 e a quantidade, né, demandada e ofertada vai diminuir de 30, que era o ponto inicial, para 23. Então, nesse caso, esse aumento, essa redução na oferta vai pressionar os preços, aumento da oferta para a esquerda, mantendo a demanda constante, pressionou os preços para cima. E aqui a gente tem efeitos de deslocamento simultâneos na demanda e na oferta. Lembrando que esse exemplo é na página 55, a figura 2.10 da nossa apostila. Então aqui, o que eu tenho nesse primeiro quadrante aqui? Aumento maior na demanda. Então, primeiro, o que aconteceu? A linha pontilhada é o que está alterando. Então, a minha oferta, né, passa de S2 para S3, ou seja, a minha oferta deslocou para a direita, só que aqui eu tive o deslocamento tanto na oferta quanto na demanda. Tá vendo que a demanda também deslocou, foi para a direita? Então, nos exemplos anteriores que a gente viu, a gente estava deslocando ou só a curva de oferta ou só a curva de demanda. Aqui a gente desloca os dois. E repare que nesse primeiro aqui, o deslocamento da demanda é maior. Né? Então, assim, teve os dois deslocamentos, mas da demanda foi maior. Nesse caso, como o deslocamento da demanda foi maior, lembra que quando eu tenho um excesso de demanda, eu pressiono os preços para cima. Então, nesse caso, ó, que repare que ambos preço e quantidade de equilíbrio aumentarão. Por quê? Porque o aumento na demanda foi maior do que o aumento na oferta. Então, aqui eu tive uma maior pressão da demanda do que da oferta. E sempre a pressão da demanda é para subir os preços. Tá? Agora, na figura B, eu tenho também tanto a oferta quanto a demanda, ambas aumentaram. Só que nesse caso, repare que a distância aqui da curva de oferta foi bem maior do que a da curva de demanda. Então, nesse caso aqui, quem pressionou mais foi a oferta. Apesar de ambas terem se deslocado, o deslocamento da oferta foi bem maior. E quando eu tenho isso, quando eu tenho o deslocamento na oferta maior do que o deslocamento da demanda, lembra, se a oferta for maior do que a demanda, eu pressiono os preços para baixo. Então, nesse caso aqui, nesse P aqui, que o aumento maior foi na oferta, os preços vão sofrer a pressão para baixo. Então, assim, o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio aumenta, mas o preço de equilíbrio diminuirá. Olha que interessante. Ó. A quantidade passa de 30 para 45 e o preço de equilíbrio ele diminui, porque o aumento na oferta, o deslocamento da oferta, foi bem maior do que a da demanda. Aí no mercado eu ia ter mais oferta do que demanda e vai pressionar os preços para um novo preço de equilíbrio, é um preço mais em conta. Aqui, ó, tanto quantidade quanto preço aumentam. Todos os dois aumentam, porque o aumento da demanda foi maior do que o aumento na oferta. Tá? Então, gravem isso. Né? Quando as duas curvas se deslocam, né, simultaneamente, né, o que vai aumentar?
mais preço, quantidade, né? O que vai diminuir preço ou quantidade? Nesse caso aqui, no seu exemplo primeiro, teve um aumento maior na demanda. Então, tanto a quantidade de equilíbrio aumentou de 30 para 44, né, aqui ó, 30 para 44, quanto o preço de equilíbrio aumentou também de 24 para 27. O preço de equilíbrio aqui está maior porque a demanda foi maior do que a oferta. Nesse caso aqui, a quantidade aumentou de 30 para 45, só que agora o preço era 24, passou a ser 21, porque aqui eu tive maior pressão da oferta. Repare que o tamanho de deslocamento aqui do S2 para o S3 é bem maior do que aqui, ó. Do que esse aqui. Então aqui eu tenho a pressão maior da oferta sobre a demanda, então eu aumento a quantidade ofertada e demandada, mas eu diminuo o preço. Então isso aqui beneficia o consumidor, que vai pagar mais em conta. Esse aqui beneficia o produtor, porque eu vou aumentar tanto a quantidade quanto o preço. Tá bom? E com isso a gente finaliza essa parte aqui de equilíbrio de mercado, tá? Bons estudos, né? Daqui a pouco eu estou disponibilizando o simulado para vocês. Até mais!